Considerado uma das grandes promessas do São Paulo, o goleiro Leandro tem aproveitado o espaço que se abriu nos profissionais do São Paulo devido à lesão de Jandrei para ganhar experiência. Aos 18 anos, o jogador se tornou uma sensação no clube por conta dos bons jogos na base, principalmente no sub-17 e no sub-20, e também por arriscar em cobranças de faltas. O gol anotado diante da Penapolense pelo Paulistão Sub-20 do ano passado colocou ainda mais holofotes sobre o goleiro, que é lapidado com cuidado pelo São Paulo. No início deste ano, o jogador foi inscrito por Ceni no Paulistão, mas não foi relacionado para nenhuma partida. A primeira oportunidade veio apenas na semana passada pelo Brasileirão. Para o confronto diante do Fortaleza, Dorival ficou sem Jandrei lesionado e Felipe Alves, que pertence ao clube cearense e não foi relacionado por questões contratuais. Dessa maneira, Leandro foi escolhido para ser reserva de Rafael. Já no último domingo contra o Corinthians, ele foi o terceiro goleiro. A convocação do jogador, mesmo que para ficar no banco, causou empolgação na torcida, que vê Leandro como um sucessor de Rogério Ceni no gol. Desde que o ex-jogador se aposentou, o São Paulo nunca conseguiu lançar um jogador da posição capaz de ganhar sequência. O último revelado que causava certa esperança na torcida foi Lucas Perry. O jogador, porém, teve pouca sequência no time profissional e falhou em algumas ocasiões que teve. Ele foi emprestado ao Náutico e no ano passado foi contratado em definitivo pelo Botafogo. Ele tem se destacado no clube carioca. Quando Jandrei voltar aos treinos, provavelmente Leandro deve voltar ao time sub-20. O intercâmbio, porém, deve ser o início da trajetória do jogador nos profissionais. No fim do ano, por exemplo, termina o empréstimo de Felipe Alves e pode ser a grande oportunidade do jovem se firmar no time principal. Autor do gol São Paulino no clássico contra o Corinthians no último domingo pelo Brasileirão, Michel Araújo projetou suas expectativas para o próximo desafio da equipe agora pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No caso, o São Paulo encara o Sport nesta quarta-feira. O primeiro jogo acontece na Ilha do Retiro. Michel Araújo afirmou não haver distinção entre uma equipe de Série A ou Série B, sendo que todas apresentam o mesmo grau de dificuldade. Aliás, destacou que encarar o Leão na ilha não será uma tarefa fácil. Vamos jogar contra uma equipe grande que vem jogando muito bem, que nem um time de Série A. Vai ser um jogo muito difícil, o primeiro será na casa deles, disse. Porém, o uruguaio afirmou, por se tratar do São Paulo, a responsabilidade é de ganhar sempre, independentemente de qual equipe vai enfrentar. Somos o São Paulo, temos responsabilidade de ganhar sempre, então acredito 100% nessa nova fase, finalizou Araújo. O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Urso Seneme, avaliou que o árbitro Bruno Arleu de Araújo acertou nos dois lances polêmicos do jogo entre Corinthians e São Paulo no último domingo, pela sexta rodada do Brasileirão. O São Paulo reclamou, inclusive, formalmente de um gol anulado de Caleri e de um pênalti marcado para o Corinthians em falta cometida por Rafinha. A CBF divulgou um vídeo no qual o CNM analisa todos os lances polêmicos da rodada e no trecho específico em que trata do clássico aprovou as decisões tomadas de Bruno Arleu de Araújo. Sobre o gol anulado de Caleri, CNM declarou: na nossa visão, o juiz de campo acertou ao anotar a falta. Ele errou no procedimento, porque se não houvesse a falta, ele não teria permitido o uso da ferramenta VAR. Ele teria que ter esperado o lance. A checagem poderia ter sido feita, mas o juiz acertou. O jogador do Corinthians salta antes e tem a preferência do lance. O Caleri só consegue chegar na bola porque empurrou o jogador do Corinthians para a frente, e isso é falta. Foi correta, disse. Por fim, CNM comentou sobre a falta cometida por Rafinha, que originou o pênalti para o Corinthians. Olha onde o juiz está colocado, é muito bom. Ele tem o bom posicionamento para interpretar e isso é muito importante na linguagem da arbitragem. Se a gente olhar o movimento do Rafinha, ele empurra o jogador para o lado e isso faz com que o jogador não tenha condição de seguir na jogada.
Não é o jogador do Corinthians que se deixa cair, ele foi atirado para o lado. A gente pode dizer que é uma jogada de interpretação, que o toque não é suficiente. As orientações que vêm da FIFA, como impactou o movimento do jogador, tem que ser cobrado o tiro penal. Finalizou! Na última terça-feira, Nostra Barra Funda trouxe uma notícia animadora para o São Paulo. O zagueiro Ferrarese, que passou por cirurgia no joelho direito, correu pela primeira vez no campo, depois de passar pela reconstrução do ligamento cruzado anterior. O jogador de 24 anos operou ainda no mês de fevereiro e tem previsão de voltar para o fim de setembro ou começo de outubro, quando justamente se encerra o contrato com o São Paulo. Ferrarese está emprestado ao tricolor até o fim de junho, mas a regra da FIFA prevê a extensão de contrato automaticamente em jogadores que se recuperem de lesões. Assim, o São Paulo tem mais alguns meses para tentar negociar a permanência do jogador que vinha se destacando no início da temporada até se machucar contra o Palmeiras. A recuperação surge como aliado do São Paulo que busca um novo contrato para segurar a Ferrarese para 2024. No atual compromisso, o São Paulo teria que pagar 32 milhões na cotação atual ao Manchester City para ficar com Ferrarese. As conversas no momento estão paradas e devem ser retomadas em um período mais próximo do fim do compromisso de Ferrarese, que nutre um sentimento de gratidão e tem indícios que gostaria de ficar no São Paulo.